Eu vou pegar o gancho da última apresentação que eu fiz. Então, só para a gente encerrar aqui, ó, em razão da força-peso, a água é acelerada pelos dutos e é capaz de movimentar as turbinas, ou com base nos princípios da energia e trabalho, a força-peso que atua sobre a água realiza um trabalho responsável pela transformação da energia potencial em cinética, né? Então, você pegar a energia primária aqui e a secundária aqui na turbina, passou de potencial gravitacional para cinética, tá? Direto da represa na turbina. Ou seja, a energia que ela tinha acumulada na forma de potencial gravitacional aqui foi transformada em energia cinética na turbina. Beleza? As turbinas são acopladas aos geradores, né, por um eixo que se encarrega de converter essa energia mecânica em energia elétrica. O gerador é formado por um enrolamento de fios de cobre envolvidos por um ímã e, consequentemente, por um campo magnético constante. Na ilustração a seguir, apresentam-se um esquema simplificado de um gerador elétrico constituído por uma única espira. Então, ao rotacionar a espira, a área efetiva em relação ao campo muda com o tempo, variando, em última análise, o fluxo magnético. Então, vou ter isso. A variação do fluxo nesse intervalo de tempo aí faz com que apareça na espira uma corrente induzida, que vai ser transformada de energia mecânica de rotação dessa espira em energia elétrica. Bom, de acordo com a lei de Faraday-Newman, essa força eletromotriz, ela é a variação do fluxo pela variação do tempo. Surge uma força eletromotriz proporcional à rapidez com que a espira rotaciona, à intensidade do campo e à área da espira. Ou seja, na espira, pessoal, eu não posso mudar as suas dimensões, né? Dentro do meu gerador. A intensidade do campo também não muda. Eu não estou mudando os ímãs que estão no interior desse meu gerador. Como é que eu faço a variação dessa força eletromotriz? Pela rotação dessa espira na região de campo. Então, se eu rotaciono devagar, eu tenho uma menor quantidade de energia produzida. Então, se eu aumento a frequência, né? Ou seja, se eu diminuo o intervalo de tempo de uma volta completa dessa espira, eu vou aumentar a força eletromotriz. Então, essa força eletromotriz ela vai estar ela é proporcional à rapidez com que essa espira rotaciona nessa região de campo magnético associada à sua área. Então, em um gerador, há um grande número de espiras com a finalidade de aumentar o potencial elétrico induzido. Uma aplicação simplificada desse princípio é o dínamo. Isso aqui é um dínamo, no qual a energia mecânica é fornecida pela rotação de uma manivela. Então, ó, tem um gifzinho aqui que mostra que em um dínamo a energia pode ser fornecida manualmente pela manivela. Vocês estão vendo, ó? Ora, a espira ela é paralela ao campo magnético produzido, né? Na hora que a espira está na vertical, ela está paralela ao campo que está entrando. Ora, ela é perpendicular ao campo. Então, o que acontece? Em certo momento, eu não tenho fluxo nenhum magnético nessa minha espira, mas em outros momentos eu tenho fluxos máximos. Certo? Então, eu vou ter sempre um fluxo máximo e um fluxo mínimo, ora num sentido, ora no sentido contrário. Isso faz com que apareça nessa espira uma corrente que é denominada corrente alternada. Então, em relação a essa força eletromotriz, né, que está relacionada à variação do fluxo no intervalo de tempo, eu vou induzir uma corrente nessa espira que faz com que essa corrente mude de sentido o tempo todo nessa minha espira devido ao movimento da mesma.
Então, na eletrodinâmica, lá atrás, que nós já estudamos, os circuitos estudados são geralmente analisados com geradores de tensão contínua, isto é, pilhas e baterias. Como consequência, esses geradores são fontes de corrente contínua. Esse tipo de corrente elétrica apresenta não apenas módulo constante, mas seu sentido também não varia em determinado circuito. No gráfico, essa corrente contínua está representada por essa letra A, que é essa reta paralela ao eixo dos tempos. Devido ao modo como a força eletromotriz é produzida em geradores eletromagnéticos, a força eletromotriz é alternada. Assim, a força de tensão alternada se caracteriza pela inversão periódica dos polos positivos, positivo e negativo, fazendo com que o sentido da corrente elétrica sofra inversão de sentido com determinada frequência. Por esse motivo, tais correntes também são denominadas correntes alternadas. No gráfico é representado pela curva B. Então, ó, nesse gráfico aqui, eu tenho representado por essa curva B a corrente alternada no meu circuito, ou seja, ela vai representar pontos de máximos e mínimos em cada ciclo. Então, em cada ciclo, né, que é a volta completa, eu tenho sempre um ponto de máximo e um ponto de mínimo. A força eletromotriz produzida em um gerador tem um caráter oscilatório, que pode ser descrito como uma função seno ou por uma função cosseno. Então, ó, no meu gerador lá, representado por essa única espira, eu vou ter sempre a inversão no sentido do fluxo que está passando pela minha espira, certo? Que está sendo gerado pela minha espira. Essa inversão do fluxo gerado, induzido na espira, faz com que eu alterne o sentido da corrente. Então, ora eu vou ter pontos de máximo, ó, o movimento da espira aqui faz com que ora eu tenha pontos de mínimo, ora pontos de máximo, e em determinados momentos eu não tenho variação do fluxo. É bem na hora que a minha espira ela está paralela às linhas de campo magnético produzido pelos meus ímãs. Onde que o fluxo é máximo? Na hora que ele está perpendicular às linhas. Só que, como ele está em movimento, há uma inversão desse fluxo devido a esse movimento de rotação da espira. Por isso que eu tenho pontos de máximos e pontos de mínimo. E isso está relacionado a uma função seno. Olha só, no Brasil, a frequência da rede de energia é de 60 ciclos por segundo, ou seja, a nossa rede é 60 Hz. Isso significa que em um segundo o fio tem potencial elétrico 60 vezes positivo e 60 vezes negativo. Então, em um segundo, eu tenho 60 formações dessas aqui de um ciclo completo, tá? Eu tenho 60 positivo, 60 negativo. Então, seria como se eu conseguisse em um segundo fazer isso daqui girar 60 vezes, tá? É o ciclo nosso. Tinha um negócio interessante que acontecia antigamente, né? Lá atrás, lá na década de 80, o pessoal tinha costume de comprar videocassete no Paraguai, porque videocassete era um bem caro, né? Era um produto caro na época, era muito caro. Então você comprava no Paraguai, era mais barato no Paraguai, só que esses videocassetes produzidos no Paraguai eram produzidos na frequência do Paraguai, era 50 Hz. Então o pessoal trazia esses videocassetes para o Brasil para funcionar aqui, eles não duravam muito. Por quê? Porque a frequência da rede elétrica nossa é 60. Então, na maioria das vezes, eles queimavam. Tá? Igual tem um outro assunto que é interessante, né, relacionado a Itaipu. A Itaipu é binacional. Então, metade da energia produzida é para o Paraguai e metade da energia produzida é para o Brasil. Então, são 9 comportas para o Paraguai, 9 para o Brasil. Só que a demanda no Paraguai, ela não
ela não supre, né? Ela é pequena para a quantidade de energia produzida pelas 9 turbinas. Então, o Brasil compra o excedente do Paraguai, só que tem que transformar, porque essa energia produzida das 9 turbinas que fornecem energia para o Paraguai, elas são produzidas a 50 Hz. Aí o excedente de energia o Brasil compra e tem que passar para 60 Hz depois, tá? A tensão nesse circuito oscila em função do tempo, assumindo valores máximos positivos e negativos, o que evidencia que ora a tensão é positiva, ora é negativa. A função matemática que descreve esse comportamento é a função seno. Olha lá, ó. Isso aqui é uma curva característica de uma função seno. Partindo de uma condição de inicial igual a zero, ora ela assume valores positivos, ora ela assume valores negativos. Bom, então essa variação da força eletromotriz, ela está relacionada a uma força eletromotriz máxima multiplicada pela função seno do argumento W, ômega T. No caso, esse ômega é a frequência angular de rotação das espiras. Ou seja, numa rotação completa, é 2π sobre o período, onde 2π vai caracterizar a volta completa em radianos na circunferência, né? E o período é o tempo para dar essa volta completa. A força eletromotriz máxima é uma constante e depende das características do gerador. Naturalmente, se espera que esse valor dependa do tamanho das espiras, né, para eu ter um fluxo máximo entrando nela, da intensidade de campo magnético do ímã, né, quanto maior a intensidade do campo produzido, maior vai ser esse fluxo, ou seja, maior é a força eletromotriz, e do número de espiras, no caso de enrolamento, e da rapidez com que essas espiras rotacionam. Só um minuto, pessoal. Só um minutinho. Então, o que nós vamos ter? Que essa força eletromotriz máxima, só um minuto. Que essa força eletromotriz máxima, ela vai ser φ vezes o ômega. No caso, essa força eletromotriz máxima é o número de espira multiplicado pela área dessa espira, pela intensidade do campo que atravessa essa espira, multiplicado por 2π dividido pelo período. Tá? Estou relacionando essa expressão aqui. Tá? Observe que essa força eletromotriz depende, conforme esperado, do número de espira N, do enrolamento, das dimensões A da espira e da intensidade do campo magnético. Ademais, quanto menor for o período de rotação das espiras, ou seja, quanto maior for a frequência de rotação do gerador, maior é a força eletromotriz produzida. Então, eu volto lá atrás que eu falei da demanda de produção, né? Em determinados horários, eu não tenho uma demanda alta de consumo de energia. Então, eu posso controlar o fluxo de água que passa pela turbina, diminuindo esse fluxo, produzindo menos energia, tá? Porque o que acontece? Eu vou estar jogando água fora, né? Porque aquela água que passa pela turbina ali, ela vai continuar no leito do rio, ela vai embora. Ela não vai mais produzir energia naquela turbina acoplada ao gerador. Então, eu diminuindo o fluxo, eu diminuo essa quantidade de água que passa e não estou produzindo uma energia excedente que não vai ser usada. Aí, por exemplo, a partir das 6 horas da tarde, geralmente das 6 às 10 horas da noite, eles aumentam o fluxo, porque a demanda é maior, tá? Bom, voltando aqui, associando esse gerador, considerando-o como ideal, a um circuito de resistência R,
Pode-se utilizar a primeira lei de Ohm, né, que a corrente produzida vai ser a força eletromotriz dividida por essa resistência, no qual esse gerador está acoplado, para determinar a corrente elétrica. Então, eu tenho que a minha corrente, em função do tempo, ela vai ser a força eletromotriz, né, a força eletromotriz máxima vezes o seno, dividido por R. Só que esse epsilon máximo sobre R é a corrente máxima no meu gerador, tá? Passou desse valor, eu vou ter problema no gerador. Aqui eu tenho um exemplo de gerador trifásico e tem uma explicação que eu coloquei aqui. O gerador trifásico tem esse nome porque é alimentado por 3 fases, ou seja, existem 3 fios de energia localizados na parte superior e o fornecimento é feito a partir de outros fios, que é o neutro, a fase A, fase B e fase V. Essa nomenclatura é universal e estabelecida justamente para facilitar a identificação no momento da manutenção. A energia trifásica de um gerador tem por características ter 3 ondas monofásicas. Olha lá, ó, conforme eu tenho o movimento, né, do meu eixo aqui no gerador passando por esses ímãs, eu vou tendo a variação dessa corrente no meu gerador, né, produzida pelo meu gerador. A energia trifásica do gerador tem característica 3 ondas monofásicas que trabalham em conjunto. Um dos grandes diferenciais do sistema trifásico é que ele necessita de uma quantidade menor de cobre ou alumínio para gerar a mesma potência de um sistema monofásico. Bom, e para fechar, pessoal, os transformadores, que usam também esse princípio de indução eletromagnética. Só que o que acontece? Na hora que eu produzo a minha energia lá na usina, o potencial dela é muito alto, a tensão gerada é muito alta para poder propagar pela linha de transmissão. Aí na hora que chega nas residências, eu tenho que baixar isso para 110 ou 220. Num celular, por exemplo, eu tenho que baixar mais ainda para poder carregá-lo, né? Quem que tem essa função? O transformador. Então, observe, em usinas hidrelétricas, a tensão gerada, tensão, tá? É muito elevada. Na Itaipu, essa tensão é de 500 kV. Como se sabe, nas residências, a tensão utilizada é normalmente 110 volts ou 220 volts. Dessa forma, ao longo das linhas de transmissão de energia elétrica, é necessário que haja uma grande redução de tensão. Os transformadores, eles podem aumentar ou reduzir a tensão elétrica em um circuito ou em uma rede elétrica. Por exemplo, você compra um equipamento que funciona a 220 volts, mas você não tem tomada 220 na sua residência. O que você faz? Você vai usar um transformador que vai aumentar essa tensão. Vai passar do primário dele, que é 110, para o secundário dele, que é 220. Daqui a pouco eu vou mostrar a relação de transformação aqui. Os transformadores são componentes elétricos que têm como objetivo mudar a diferença de potencial de uma linha de transmissão elétrica. Eles são compostos de 2 enrolamentos de fio. O primário 1, ligado à rede principal, e o secundário 2, onde se pretende ter a tensão alternada. Tá? Então, ele não tem a finalidade exclusiva de diminuir a tensão, ele pode aumentar também. Tá? Vai depender da sua utilização, né? Se você vai ter um primário onde você tem uma tensão maior, reduzido para uma tensão menor, ou vice-versa, aí é só inverter o sistema. Ambos os enrolamentos são feitos em um único núcleo de ferro, tá? Então, ó, quando ocorre a variação de fluxo na espira primária, desse lado aqui, ó, a espira secundária se opõe a isso, dando origem a uma corrente e uma força eletromotriz, ambas induzidas e diferentes daquelas que havia no enrolamento primário.
visto que o número de espira nos dois enrolamentos é diferente. Então, o número de espira no primário, né, o N1, vai ser diferente do número de espiras no secundário. No caso, o N2 aqui. Nessa configuração que eu tenho aqui, observe que o número de espira N1 é menor que o número de espira N2. Sabe o que está acontecendo aqui, ó? Vamos analisar na fórmula aqui, ó. Se N1 é menor que N2, esquece esse por enquanto. Se N1 é menor que N2, a tensão no primário é menor que a tensão no secundário. Então, esse daqui está pegando, por exemplo, ele está passando do 110 para o 220, por exemplo. Certo? De repente, você compra um aparelho que só funciona em 220 e você não tem essa tomada na sua casa. É que você tem que fazer, você tem que ligar um transformador na tomada 110, você tem que ligar o primário dele no 110 da tomada da residência e ligar o secundário dele que vai produzir o 220 para o equipamento, certo? Então, para transformadores vai valer sempre essa relação. A tensão no primário sobre a tensão no secundário é igual o número de espiras no primário pelo número de espira no secundário, que é igual a corrente no secundário pela corrente no primário. Então, o que vai acontecer aqui? Analisando essa expressão, em relação à tensão e ao número de espira, elas são diretamente proporcionais. Em relação à corrente e ao número de espiras, elas são inversamente proporcionais. Eu tenho um exemplo aqui que vai mostrar isso. Então, na relação acima, o 1 e o 2 indicam, respectivamente, as diferenças de potencial no primário e no secundário. N1 e N2 são os números de espiras no primário e no secundário. E 1 e 2 refere-se às correntes no primário e no secundário. Então, para ocorrer uma variação de fluxo na espira primária, a corrente elétrica na rede deve alternar. Então, portanto, um transformador jamais funciona em circuitos que operam com rede elétrica contínua. Então, se, por exemplo, eu pegar um transformador e ligar numa bateria, não vai acontecer nada. Porque na bateria a corrente é contínua e ele só funciona em corrente alternada para eu ter essa variação de fluxo. Geralmente o núcleo é de ferro, tá? Ele tem uma permeabilidade elétrica alta para poder ter esse campo induzido elevado, tá? Então, ó, o aumento ou a redução da tensão elétrica em um transformador depende da relação de espiras de entrada, que é o enrolamento primário, e no secundário. Então, a movimentação da corrente elétrica no transformador é essa. Beleza? Para fixar os conhecimentos até aqui abordados, vamos aplicar as relações de transformações apresentadas através de um exercício prático. Para tal, temos um transformador isolador abaixador monofásico, de relação de transformador 10 para 1, onde se tem 200 espiras no primário, que é o N1, 20 espiras no secundário, que é o N2. Sabendo que a corrente de saída no transformador, a I2 do transformador é 10 ampere e que a tensão de entrada V1 é de 127, com os dados apresentados, qual é a tensão de saída no secundário, que é o U2 ou V2, tanto faz, e a corrente no primário. Então, ó, ele é um abaixador, tá? De 10 para 1. Ou seja, se ele é de 10 para 1, se a entrada dele é 127, a saída é 12,5. Então, ele baixa a tensão. A função do transformador é essa, baixar a tensão. Mas o que vai acontecer com a corrente? Na entrada, ela vai ser 10 vezes maior. Por quê? Porque ele é de 10 para 1, é o inverso na corrente, tá? A corrente é inversamente proporcional ao número de espiras. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. V1 sobre V2 é N1 sobre N2, que é igual a I1, I2 sobre I1. Então, 127 na entrada dele sobre V2, que é a saída,
é 200 no primário por 20 no secundário. Olha lá, ó, dá 12,7 a tensão no secundário dele. Baixou, né? E a corrente? Usando a relação, podia ter usado 200 por 20, não vai mudar nada, é uma proporção. 127 por 12,7 é 10 do secundário sobre 1 do primário. Ou seja, passando esse 10 multiplicando aqui embaixo, ó, eu vou ter 127 por 127, a corrente no primário é de 1 ampere, tá? Então, qual que é a finalidade do transformador? Baixar a tensão, variar a tensão. Eu posso ter um transformador abaixador, ele vai diminuir a tensão no secundário. Ou eu posso ter um transformador que aumente essa tensão, certo? É o exemplo que eu dei do comprar um aparelho 220 e não ter tomada 220 para ligá-lo. Então, você tem que comprar um transformador para fazer isso. Tem uma cidade no interior de São Paulo aqui, próxima, aqui que o meu irmão mais velho morou, que a rede elétrica nessa cidade, ela é 220 volts. É Campo Limpo Paulista, essa cidade. E ele morava em Itajubá antes. Aí o que acontece? Quando ele foi transferido de Itajubá para Campo Limpo Paulista, todos os equipamentos da casa dele eram 127, porque a rede elétrica em Itajubá é 127, né? 110, que a gente costuma dizer. Então, para ele não perder geladeira, micro-ondas, TV, essas coisas todas, ele teve que comprar transformadores. Aí ele comprou transformadores abaixadores, né? Que passava da rede de 220 para 110. Beleza, pessoal? Bom, com isso eu consegui terminar a teoria de eletromagnetismo, certo? Dá tempo da gente resolver pelo menos uns 2 exercícios aí, tá? Agora é bem mais tranquilo. Nós já estamos com a teoria vista, então fica fácil agora da gente resolver exercícios. Tá, então, gente, os exercícios que nós temos, eles estão na página 32 e 33 desse capítulo 23. Tá? São 9 exercícios que nós iremos resolver. São bem tranquilos, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Uma espira plana de área 0,3 metros quadrados está imersa em um campo magnético uniforme de intensidade 10 Tesla. Então, a área da espira A é igual a 0,3 e a intensidade do campo B, 10 Tesla. O plano da espira é paralelo às linhas de campo. O fluxo magnético que atravessa essa espira vale. Ó, vou dar o exemplo aqui, depois eu entro com a imagem. Então, a minha espira está aqui, ó, a minha espira plana está aqui. Aí, o que vai acontecer? Vou colocar ela de lado aqui. Se o plano da espira está paralelo às linhas de campo, eu não tenho nenhuma linha de campo atravessando essa espira, certo? Ou seja, eu não tenho variação do fluxo nessa espira. Por quê? Porque o ângulo formado entre a normal relacionada à superfície da espira e as linhas de campo é igual a 90 graus. No caso, vou ter cosseno de 90 igual a zero. Então, o fluxo é zero. Aqui, ó. Como o plano da espira é paralelo às linhas de campo, ó, o plano da espira é representado por essa régua. Ele está paralelo às linhas de campo. O plano dela, a superfície dela, ó, paralela às linhas de campo. Isso significa que a normal relacionada à superfície da espira é perpendicular às linhas de campo de indução, correto? Então, ó, como o plano da espira é paralelo às linhas de campo, o fluxo magnético nela é nulo, pois nenhuma dessas linhas a atravessam, como mostra a figura a seguir. Isso pode ser comprovado também pela equação, né? Eu posso
comprovar matematicamente que o fluxo é nulo, substituindo a intensidade do campo por 10, que foi dado o exercício, a área por 0,3, e multiplicar isso pelo cosseno de 90, porque é o ângulo formado entre a reta normal à superfície e as linhas de indução. Então vai dar 0, resposta é a letra A. Aí eu achei um GIF aqui mostrando isso. Olha lá, ó. Na hora que fica paralelo, na hora que o A fica paralelo com B, no caso eu estou tendo as linhas de campo verticais e para cima, né? No caso, na hora que fica paralelo, ó, a espira fica paralela, ou seja, a reta normal representando a superfície forma um ângulo de 90 graus com as linhas de indução, a espira está paralela com as linhas de indução aí, ó. Ou seja, o ângulo formado entre A e B é de 90 graus. Eu vou ter cosseno de 90 igual a 0. Então, bem aqui, ó, nessa situação aqui, quer ver, ó? Agora, não tem nada passando. Aqui é máximo. Mas só que ela está girando, né, nessa região de campo. Então, ela está invertendo a corrente induzida nessa espira. Então, estou alternando a minha corrente. No caso, a resposta é 0. Bom, deixa eu tirar isso, senão a gente fica encabulado só com ele. Segundo exercício. Uma espira quadrada de lado, tá? Espira quadrada de lado 0,3 metros. É atravessada por um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da espira. O campo magnético varia só em módulo, passando de um valor inicial 0,2 Tesla para um valor final 0,8 Tesla, num intervalo de tempo de 0,4 segundos. Calcule o fluxo do campo magnético através da espira no instante inicial e no instante final. Bom, coloquei uma figura aqui só para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Para a gente ter a visão do que está acontecendo. Então, tem uma espira quadrada de área A, onde o lado dessa espira é 0,3. E por ela atravessa um campo magnético perpendicular a ela, ou seja, as linhas de campo formam 90 graus com a superfície da espira, tá? Então, elas estão atravessando pela área dessa espira quadrada. Elas vão ter um valor inicial de 0,2, depois um valor final de 0,8. Isso está ocorrendo fluxo, né? Relacionado ao campo magnético. Isso tudo ocorre no intervalo de tempo de 0,4 segundos. Então, como é que eu vou calcular o fluxo inicial e o fluxo final? Eu vou relacionar o fluxo à intensidade do campo que eu tenho inicialmente, que é 0,2, a área da espira, que é a área do quadrado, de lado 0,3, e ao cosseno do ângulo formado entre a reta normal da superfície da espira e as linhas de indução que atravessa essa espira. No caso, o cosseno é 1 por quê? Porque essas linhas de campo, elas estão, ó, aqui é a reta normal à superfície da espira. Elas estão atravessando perpendicularmente a área dessa minha superfície. Então, o ângulo formado entre a reta normal à superfície e as linhas de indução do campo magnético é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, no instante inicial, o fluxo é de 1,8 vezes 10 a menos 2 Weber. É só fazer esse produto aqui. Tá? 0,2 vezes 0,09, né? Vezes 1 dá 1,8 vezes 10 a menos 2. E a intensidade final do fluxo magnético é 0,8 vezes 0,3 ao quadrado, porque no final eu vou ter esse valor aqui que foi dado, vezes 1, que é a mesma ideia das linhas de indução estarem paralelas à reta normal da superfície da espira, dá 7,2 Weber. Sabe o que dá para fazer nesse exercício?
Dá para calcular a força eletromotriz nesse intervalo de tempo, porque essa força eletromotriz vai ser a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Como é que eu faço a variação do fluxo aqui? Eu tiro de 7,2 vezes 10 a menos 2, 1,8 vezes 10 a menos 2, divido por 0,4. Então, eu tenho a força eletromotriz nesse fluxo. Tá? O exercício pediu o fluxo no instante inicial e o fluxo no instante final. Tá? Bom, dá para resolver o 3. A corrente elétrica induzida em uma espira circular será nula quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante, inversamente proporcional à variação do fluxo magnético com o tempo, no mesmo sentido da variação do fluxo magnético, tanto maior quando for a resistência da espira, sempre a mesma, qualquer que seja a resistência da espira. Bom, vamos analisar isso. Eu tenho um fluxo induzido na minha espira devido à movimentação do ímã em direção a essa espira, no caso. Então, o que está acontecendo? O fluxo magnético produzido pelo meu ímã na espira vai induzir um campo magnético no sentido contrário, nessa espira, fazendo que ocorra o aparecimento dessa corrente induzida, certo? Essa corrente é provocada pelo movimento desse ímã. Então, o que vai acontecer? Se eu variar a movimentação do ímã, eu vou ter uma variação do fluxo. Eu vou ter inversão no sentido da corrente induzida. Se o ímã estiver colocado próximo a essa espira, sem movimento relativo à espira, o fluxo na minha espira vai ser constante. Então, não tem corrente induzida, tá? Então, observe. Outra coisa que eu tenho que analisar é a corrente produzida na minha espira em relação à resistência da espira. Observe que, em relação à força eletromotriz produzida na minha espira, se eu aplicar a primeira lei de Ohm, essa força eletromotriz é a resistência da espira multiplicada pela corrente, ou seja, essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a resistência da espira, eu diminuo a corrente induzida na mesma. Olha lá, pela lei de Lenz, o sentido da corrente elétrica induzida numa espira é tal que o fluxo por ela criado se opõe à variação do fluxo ocorrida em seu interior. Assim, se o fluxo magnético na espira não varia, a corrente elétrica é nula. Então, vamos analisar, ó. A corrente elétrica induzida em uma espira circular será nula quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante. Perfeito. Se eu não tenho variação do fluxo em seu interior, eu não vou ter corrente induzida nessa espira. Vamos analisar o resto de novo. Inversamente proporcional à variação do fluxo magnético com o tempo. Não, ela vai ser diretamente proporcional. Tá? Porque se eu aumento o fluxo, a variação do fluxo, eu aumento a intensidade da corrente induzida nessa espira. Eu aumento essas linhas aqui, ó. Aumentando essas linhas, eu vou ter um aumento dessa corrente. No mesmo sentido da variação do fluxo magnético? Não, no sentido contrário. Tá? Tanto maior quanto maior for a resistência? Não, tanto menor. Por quê? Porque varia nesse produto, ó. É inversamente proporcional ao seu produto. A corrente vai ser sempre a mesma, qualquer que seja a resistência da espira. Não. Se eu vario a resistência da espira, eu tenho a variação da corrente de maneira inversamente proporcional. Tá? Então, a resposta é a letra A. Bom, pessoal, é o seguinte. Segunda-feira, eu vou partir desse exercício 4, tá? Para a gente resolver, vou parar no 3 aqui. Segunda-feira a gente continua no exercício 4. Eu acredito que eu consigo terminar tudo na segunda,
com tranquilidade, tá? E depois a gente finaliza o restante da apostila. Eu vou encerrar por aqui, porque eu tenho um teste agora para aplicar para o pessoal do segundo médio, então não quero atrasar muito para entrar na aula deles, tá? Um abraço para todo mundo. Amanhã, não esqueçam, hein? Amanhã, 3h25, nós estamos juntos aqui de novo. Beleza, gente? Um abração para vocês, até amanhã. De nada, Bruna. Um abraço. Falou, Falou, Maria. professor. Falou, até mais. Falou, Guilherme. Tudo de bom, gente. Tchau, Mariana. Um Falou. abraço. Tudo de bom. Tchau, Maria Eduarda.